posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua casa. Você já entendeu o cuidado de Deus sobre a sua vida? Quantas vezes nós queremos cuidar de um filho e algumas coisas nos fogem do controle, escapam daquela nossa segurança, aquela segurança de um pai que está sempre atento, e nós deixamos o filho sem nenhum cuidado. Mas Deus cuida de nós. Deus cuida de cada detalhe das nossas vidas. Deus não perde, segundo a sua palavra, nem mesmo um segundo do nosso viver. Ele nos ama, Ele quer sempre liberar graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, o cuidado de Deus, e nós precisamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Muitas vezes a ansiedade, ela produz o quê? Enfermidade, ela produz decisões equivocadas, mas quando nós lançamos os cuidados nas mãos do Senhor, nós podemos tocar a nossa vida em segurança. A palavra do Senhor lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é bom servir a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus criador, e que mesmo sendo um Deus tão poderoso, se preocupa comigo, se preocupa com você. Eu não sei se você já entendeu isso, mas Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer ajudar você a lapidar os seus sonhos, Ele quer também cuidar dos seus filhos. Deixe que Ele dirija a sua vida, porque Ele conhece todas as coisas, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer ano que vem. Ele tem ciência de todas as coisas e Ele se preocupa com você. Coloque o seu dia no altar do Senhor, lance as suas ansiedades no altar do Senhor e tenha um dia extremamente abençoado, porque Ele tem cuidado de vós. Que Deus te abençoe durante esse dia. Quero conversar hoje com a Lilian. Lilian tem uma experiência de vida extraordinária e nós vamos compartilhar isso. Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Lilian Franco Batista da Silva. Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amém, irmão, Deus abençoe você também. Estamos Amém. Aí. Poços Caldense, né? Isso. Uma família grande? 4 irmãos. 4 irmãos? Isso. E a sua casa foi uma casa equilibrada quando você era criança? Como é que era a sua vida? Assim, a minha casa sempre foi meio turbulenta, porque, como falar, a gente teve sempre aquelas brigas de irmãos, assim, né? Mas, assim, na época que eu era criança, era só eu e minha irmã mais velha. Então, nós duas nos dávamos muito bem, mas depois que veio nossos 2 irmãos mais novos, a gente sempre teve conflito, porque a minha mãe, ela sempre foi rígida com nós duas. Agora, com os 2 mais novos, não. Ela abriu mais a guarda? Abriu a guarda, e a casa virou uma bagunça danada, entendeu? E o seu relacionamento com os pais sempre foi calmo, sempre foi tranquilo? Assim, eu sempre tentei ser o máximo possível bem com eles, sabe? Mas só que eles eram uma família muito conturbada, meu pai batia na minha mãe, às vezes eles chegavam em casa do trabalho, eles sempre foi rígido com as coisas. Às vezes, se ele achasse um copo fora do lugar, ele ia lá e batia nela. Então, a gente, como irmão, a gente ia lá e tentava, segurava ele, não deixava fazer isso. Aí ele via que ficava muito estressado, ele ia pro bar, bebia. Aí chegava em casa e ia dormir. Só que bêbado nunca bateu nela, não. Então quer dizer que ele não batia porque estava bêbado? Não, ele batia porque achava desacordo, isso. Era uma pessoa muito autoritária. Isso, e essa autoridade chegava a ser assim, algo muito forte, né? Exatamente. E vocês eram pequenos ainda quando você presenciava isso? Eu presenciava isso desde os meus 6 anos de idade. E para vocês segurar com essa idade, não tinha nem jeito de segurar? Não tinha, né? A gente assim, às vezes eu escondia, eu fugia disso tudo, mas até com o tempo eu falei assim, não, eu não quero isso, eu não quero ver mais isso. Até que um dia eu cheguei e falei assim, não, eu não vou aceitar, e comecei a segurar ele. Eu não batia nele, mas eu segurava ele, eu tentava pegar minha mãe e sair correndo, entendeu? Fugir dessa situação. O que isso provoca na mente de uma criança? Ver o pai batendo numa mãe, o que isso provoca? Falta de amor.
Mas falta o que de você entendimento. sentia, assim? Assim, ao mesmo tempo medo, ao mesmo tempo raiva, ódio, ao mesmo tempo de vão pegar e matar, Vingar, daquilo, mas aí depois você parava e pensava, assim, nossa, ele é meu pai, eu não posso fazer isso com ele. Por mais que ele fizesse isso com ela, eu não posso fazer isso com ele. Entendeu? Tentar, de uma certa forma, mostrar que a gente pode ser melhor. Isso te atrapalhava nos estudos, na sua caminhada, no seu convívio com os amigos? Mais assim, com o convívio com as pessoas, porque assim, como eu não tinha um afeto dentro de casa, eu procurava isso lá fora, nas pessoas. Então, por exemplo, eu ficava basicamente 24 horas dentro da escola. Quer dizer que você buscava um refúgio e esse refúgio era a escola? Era a escola, entendeu? E o que isso te prejudicou depois? Porque não dá certo, né, você ficar dentro da escola. Porque assim, eu aprendi o certo e o errado na escola. O que eu podia ou não fazer na escola, com as pessoas, com os meus amigos, que eu dizia amigos. Entendeu? Coisa que você deveria ter aprendido no lar, né? No os lar, valores. Exatamente. As coisas que eu devia, por exemplo, assim, falar assim, não, hoje você tem que fazer isso, tudo no tempo certo. Eu não aprendi isso em casa, eu aprendi na escola. Agora, você não era evangélica, não? Não era evangélica, não. E você não tinha, assim, uma paz espiritual também? Não tinha uma direção? Não tinha aonde seguir, o que eu devo fazer. Aí o que acontece? Por não ter essa direção, eu fui procurar aquilo que estava me faltando lá fora, no mundo lá fora. E o que você encontrou lá fora? Nada de bom. Encontrei muitas coisas. Foi onde que eu aprendi. Eu experimentei o cigarro, as drogas, a bebida, a prostituição. Entendeu? Eu aprendi isso tudo lá, sendo que eu podia ter aprendido isso em casa. Isso era ruim, entendeu? Por mais que eu via isso em casa, eu não entendia disso. Isso também foi uma maneira de você extravasar essa ausência, essa carência. Exatamente, porque daí eu queria preencher aquilo que estava vazio dentro de mim. E como você não tinha uma instrução sólida, né? Nem valores bíblicos. Não, porque daí as pessoas, que nem a gente convive com pessoas, com amigos, cada um do seu jeito. Então eu pegava um pouquinho disso de um pouquinho daquilo do outro e trazia para dentro de mim, entendeu? Mas só que assim, de uma certa forma, eu falei assim, mas mesmo assim está errado, porque está faltando alguma coisa. Eu sempre fui buscar aquilo que estava faltando em mim, entendeu? E você foi até a juventude dessa maneira? Fui até os 16, 17 anos. Agora, com 16 para 17 anos, você começou a namorar, né? Isso, eu comecei a namorar, assim, namorar firme mesmo, namorado mesmo, foi com 16 para 17 anos. E você namorou uma pessoa que estava afastada de uma igreja evangélica? Isso, exatamente. Namorei uma pessoa que estava afastada. Ele também estava ali fazendo aquilo que o mundo pedia. Exatamente. E aí vocês dois se uniram, né? Eu assim, até que é engraçado, porque quando eu conheci meu marido, era aqui na cidade de Poços tem o Júlio Fest no mês de julho, né? E naquela época teve greve na escola, então a gente estava tendo aula em julho. Aí só que a gente não ia para a escola, a gente ia para a cidade, ia para o centro fazer bagunça. Aí ele até que ele tinha outra namorada. Aí a gente começou a conversar, assim, eles ficavam em outra sala, e só que os amigos dele os meus amigos ficavam na minha sala. Aí começamos a conversar daqui e dali, todo mundo se reuniu para descer pro centro. Aí nós pegamos e eu vi ele olhando para mim com uma cara de bobo, né? Eu olhei para ele, eu vou agarrar ele. Eu peguei, agarrei ele, dei um beijo nele. Foi aí que a gente começou a namorar. Então você era a moda do outro, como diz, né? Uhum. Você era ousada mesmo. Isso. Mas aí você teve um relacionamento com ele e você ficou grávida? Isso, eu tive um relacionamento com ele, eu fiquei grávida com 18 anos, né? E assim, pra mim, essa gravidez foi o que mudou a minha vida, realmente. Como é que as pessoas que te cercavam encararam isso? Assim, algumas disseram assim, não, você é muito irresponsável, você não sabe cuidar de uma família, entendeu? Larga a mão, aborta essa criança, não tenha ela, entendeu? Porque numa idade dessa, e como você tinha um estilo de vida diferente, você deve ter sofrido assim muitas intervenções das pessoas, né? Sim. E você não resistiu a todas elas? Eu resisti a todas elas, porque assim, falei assim, não, é nesse momento. Sim, porque a partir do momento que eu fiquei grávida, eu senti que aquilo ali estava mudando. A minha vida estava mudando a partir do momento que eu fiquei grávida. Eu falei assim, não, eu vou até o fim, eu vou cuidar dessa criança, e essa criança vai ter o que eu não tive, desde quando eu fiquei sabendo. Então quer dizer que, ao invés de você tratar com diferença, você se consolidou em amar essa criança. Isso, exatamente. Você fechou consigo mesma que você ia vencer, que você ia ser uma ótima mãe. Isso. E apesar da sua pouca idade e da vida tumultuada, você ia agarrar essa oportunidade. Exatamente. E você e o seu esposo hoje, os dois assumiram isso. Assumimos juntos. Tiveram essa criança. Sim.
continuaram os estudos ou pararam? A gente terminou no terceiro ano, fiquei grávida no terceiro ano, entendeu? Eu tive um filho em fevereiro. E foram morar juntos? A gente foi morar junto, assim, eu fui morar com o meu marido, eu estava de 7 meses grávida, de gravidez. Eu fiquei um mês, porque daí eu tive a minha menina e fiquei só do resguardo na casa da minha mãe, depois voltei para ele lá, entendeu? E o seu marido teve um desejo, né? Desejo de voltar aos caminhos do Senhor. Teve. E como é que foi isso para você? Assim, no começo para mim foi estranho. Eu falei assim, nossa, agora eu vou ter que... porque ele sempre foi terno e gravata e camisa social completo. E ele é muito chato com esse termo de roupa. E naquela época, porque ele saía comigo assim também. Às vezes, quando a gente começou a namorar, mesmo a gente estando grávida, ele sempre saía de social. Aí eu perguntava para ele, quem que fazia isso para você? A minha mãe. Aí eu falei assim, nossa, mas ela passa bem a roupa, né? Aí eu virei pra ele, aí eu falei assim, então, só que comigo também vai ser assim, tem que passar direitinho. Aí eu virei pra ele, se você namorar comigo, você vai ter que aprender a passar tua roupa, porque eu não vou passar, não. Aí começou ali Foi onde que a gente começou, né? Aí depois a gente ficando junto e tal. Aí eu falei assim, nossa, eu não acredito, né? Vou ter que fazer isso, né? Mas já que faz parte, a gente... Entendeu? Aí ele falou assim, não, Lili, eu vou começar a ir na igreja porque eu senti vontade de ir na igreja, o desejo de ir na casa de Deus, sabe? Eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes, quero até melhorar. Aí eu falei assim, tudo bem, pode ir, só que eu vou ficar aqui por enquanto, eu não vou não. Porque minha menina era pequenininha ainda, né? E ele voltou? Ele voltou. E você não acompanhou? Não acompanhei no começo, não. Demorou ainda uns 3 meses pra mim começar a ir com ele. Você nunca tinha tido uma experiência na igreja evangélica? Não, nunca. Nunca tinha pisado, não? Não, nunca tinha ido. E você foi com ele? Eu fui com ele. Um dia eu falei assim, Lília, vai ter um evento na igreja lá, onde que tem que estar a família junto. Eu queria que você fosse comigo, você vai? Eu falei assim, não, então vou. Simplesmente falei, não vou, fui. Você foi e começou a se interessar? Comecei a me interessar, achei diferente, sabe, assim, no primeiro passo que eu dei dentro da igreja, eu já senti algo, não, acho que é isso que eu estou buscando. Aquele vazio que você sempre buscou, aquele desejo de vingança que você... Isso no primeiro dia que eu fui na igreja. Desde o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja, eu me senti assim, não... parece que é aqui que eu vou encontrar aquilo que eu quero, aquilo que está me faltando. Aí um dia você teve um encontro com o Senhor Jesus. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus. E aí você consolidou. Consolidei. Eu falei assim, não, é realmente isso que eu quero, é isso que está faltando em mim. Por mais que eu não possa ter, assim, quando morava com a minha mãe, eu tinha de tudo. Hoje as situações são diversas, mas não quer dizer que eu não tenha tudo, porque eu tenho tudo hoje. Jesus Cristo. E com Jesus Cristo veio a minha família, veio meu marido. Você só tem um filho ainda? Só tenho uma filha. Uma filha. Isso. E o seu marido é evangelista? Evangelista. E hoje você é auxiliadora dele também? Isso, eu sempre apoiei ele em tudo que ele quis fazer. Sempre. E é difícil também, porque ele está sempre ocupado, numa atividade na igreja, né? E você trata bem isso, você compreende bem isso? Isso, no começo, assim, a gente, falar para você que eu não pensei nisso, falar, nossa, ele vai deixar de ficar comigo para poder fazer as funções da igreja. Isso não é certo, porque eu ouvia isso da minha mãe, dos meus parentes, tudo falava, onde já se viu ele deixar de vir aqui para ficar na igreja, deixar de fazer isso para ficar na igreja. Fazer um almoço com a família, né? Isso, entendeu? Aí eu falei assim, não, é o desejo dele, é a função dele, sabe? A gente pensa assim, eu cheguei a pensar, mas ao mesmo tempo eu já pensei, se não esse é o que tá, o desejo que está no coração dele, eu não vou impedir isso. Agora, entendeu? Hoje você também trabalha na igreja, tem as suas funções. Tem as funções. Tem o desejo de estar sempre, né, reunido, né? E a sua filha também junto. Isso, eu tento instruir ela, sabe? A minha parte de mãe, de ensinar o caminho que ela deve seguir, eu faço. Eu mostro o certo e o errado, mas quem escolhe é somente ela. Eu não posso obrigar ela a nada, né? Mas ela vai contigo, Mas né? ela vai comigo, ela ama ir na igreja, ela ama ler a Bíblia, até que eu incentivo ela com livros, com Bíblia, desenho, sabe? Eu incentivo muito ela para ela... Você investe na sua filha? Invisto em todos os aspectos. Agora, vocês não são pessoas muito ricas, né? Não. Vocês são pessoas simples. Isso. E como ele se envolve muito, ele é pedreiro, né? Isso. E ele ainda tem a rádio, né? Providência Divina, né? Isso. E está sempre ali gastando também, não é verdade? Gasta sim. Mas mesmo assim não chega a faltar nada? Não, graças a Deus. Dá para equilibrar tudo. Porque você é do lar, né? Gente, eu sou do lar. Eu faço meus bicos, mas eu fico a maior parte do tempo em casa, entendeu? Cuidando da menina, levo ela na escola, busco, ajudo ela com tudo. E Deus tem sido providencial para vocês. Exatamente, nunca me faltou nada. Não é porque que eu não sigo a Deus, quer dizer que eu não tenho nada. Pelo contrário, eu tenho tudo. Com Deus eu posso fazer tudo. Glória entendeu? A Deus. Agora, o que você tira de proveito?
Porque você teve uma vida tumultuada, sem Jesus, e depois você encontrou Jesus. Como é que você olha lá no começo da sua vida, hoje, com Jesus no coração? Eu dou graças a Deus de ter encontrado Ele. Porque eu notei assim, que se eu não tivesse... se eu tivesse desobedecido a minha mãe, eu não teria conseguido vaga na escola onde eu fui estudar. Porque eu ia para outra escola com meus amigos, né? Ela falou assim, não, você não vai, você vai para essa escola porque eu quero que você estude à noite para você trabalhar. Eu falei, tudo bem, eu fui. Claro, lá eu fiz coisa errada, né? Eu conheci outras pessoas, mas a partir do momento que eu conheci meu marido, a minha vida mudou. E quando você conheceu Jesus, todos aqueles erros foram perdoados na cruz do Calvário. Graças a Deus. E hoje regenerado em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, eu creio nisso. Amém. Que Deus te abençoe, Lina. Muito obrigado pelo carinho, pela tua participação no programa Restaurando Vidas. E que a paz do Senhor reine sobre a sua vida, sua casa e seu esposo. Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero ministrar hoje sobre a sua vida e ainda continuar demonstrando que o cuidado de Deus sobre você, sobre a sua família, sobre os seus filhos, e o desejo que você se apegue a Ele, e o desejo que você realmente seja lavado e transformado pelo sangue do Cordeiro, é muito grande. Muitas vezes nós vamos levando a nossa vida, não nos importamos com a nossa vida espiritual, nós vamos conquistando, vamos trabalhando, vamos ganhando, alcançando posições, mas chega um tempo da nossa vida que nós podemos cair numa pergunta: o que eu fiz da minha vida? Eu só corri atrás do lucro, eu só corri atrás do bem-estar financeiro da minha família, e hoje eu já estou velho. O que eu posso fazer com a minha vida? A palavra de Deus diz que Ele cuida de nós, mas Ele cuida e quer que você seja apegado a Deus e à palavra de Deus. Eu quero ler um texto que se encontra em João capítulo 17, a partir do versículo de número 13. Diz a palavra do Senhor: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de, mais uma vez, poder ministrar e ser ministrados pelo poder do Teu amor. Senhor Deus, fala a esse coração que talvez esteja desmotivado de viver, que talvez esteja passando por um tempo muito difícil. Vem, Senhor Deus, com a Tua palavra, anima, Senhor Deus, restaura o vigor, Senhor Deus, levanta essa pessoa hoje, Senhor Deus, tira todo o abatimento, Senhor Deus, tira toda a desconfiança do futuro, Senhor Deus, e coloca hoje santidade nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava então para partir, mas Jesus sempre nos demonstrou a importância da oração. E no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal de Jesus, Jesus
em um certo tempo, ele está preocupado agora, porque ele vai e ele quer o bem-estar dos seus discípulos. E o bem-estar é estar firmados na palavra. O bem-estar não é o que eles vão vestir, o que eles vão comer. O essencial Deus sempre deu, Deus sempre supriu. Mas o que ele está preocupado é assim: a pressão do mundo é grande, a luta é difícil, e eles ainda teriam que permanecer aqui nesse mundo e teriam que o quê? Aproximar da verdade, cada dia mais. A nossa luta contra as potestades é dia após dia. Nós não estamos como cristãos num parque de diversões, mas nós estamos num campo de batalha. E o Senhor Jesus, então, ele intercede pelos seus discípulos, pelos cristãos, por aqueles ainda que viriam a crer. E ele começa aqui dizendo: mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Jesus agora estava para cumprir e consumar a obra que ele veio fazer. Ele veio, anunciou a palavra, mas agora ele daria vida pelas ovelhas e depois ressurgiria vencendo a morte e voltaria aos braços do Deus Pai. Interessante isso. Nós muitas vezes não entendemos que esse tempo de partida do Senhor Jesus é o tempo que consolida, é um tempo de gozo, é um tempo que realmente nós temos convicções, porque ele venceu a morte, ele venceu aquilo que nós, em nós mesmos, jamais venceríamos. Nós não podemos nos salvar, mas ele foi e morreu para que nós tivéssemos vida. E isto deve trazer gozo ao seu coração, deve trazer vigor à sua vida. Jesus Cristo morreu a minha morte e a sua morte. E ele continua aqui: e eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Duas coisas eu aprendo nesse versículo. Primeiro, o interesse de Jesus sempre foi a palavra de Deus. A única coisa que pode libertar uma vida, que pode transformar um coração, é a palavra de Deus. Não adianta ser da igreja batista, ser da igreja presbiteriana, ser da Assembleia de Deus, ser da igreja católica, nada disso resolve. O que resolve é a palavra de Deus viva dentro do coração. É crer na única verdade: Jesus Cristo salva. Jesus Cristo deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida eterna. Esta é a verdade. E ele tem sempre o prazer. Jesus tem dado a palavra até os dias de hoje. A palavra de Jesus é aquela que traz vida. É aquela que levanta aquele que está sem esperança, é aquela que restaura vidas, porque ela mostra que sem Jesus nós somos condenados, mas em Jesus nós somos salvos, novas criaturas. Nós não podemos mais e nem devemos ficar presos ao passado. Não interessa o que você praticou no passado, o que interessa é que hoje você nasceu de novo em Cristo Jesus e a palavra dele lhe traz vida. E olha, o mundo vai te odiar se você amar a palavra, porque o sistema do mundo, ele está corrompido. O sistema e os valores do mundo é a contramão do Evangelho da Graça e nós não podemos ceder. O mundo hoje, ele está trazendo padrões detestáveis à palavra, padrões que Deus abomina. Meus irmãos, não ache que tudo isto está acontecendo porque ninguém está no controle, Deus está no controle de todas as coisas. E ele já dizia que o mundo tem um outro padrão que não é a minha palavra. Você tem visto crianças hoje se iniciando nas drogas, homens, mulheres se iniciando no homossexualismo e tendo isso como uma verdade. Não é, a Bíblia condena, por isso nós devemos condenar também esses atos. Nós temos visto também pais matando filhos, filhos matando pais, filhos indo para a escola desrespeitando e até batendo em professores, e os pais estão ao lado dos filhos, defendendo os filhos. Está tudo isto errado, tudo isto não tem nada a ver com a palavra de Deus, e quem quer andar na verdade vai ser odiado pelo mundo, porque o sistema do mundo está deteriorado. E olha, ele diz: eu também não sou desse mundo. Interessante isso. Jesus já ia prevendo que nós sofreríamos, que os seus discípulos sofreriam, porque o mundo iria contra a verdade. Se você quiser ceder, largar a mão da verdade e acompanhar o que o mundo dita, olha, a escolha é sua, você é livre para escolher. Mas eu quero ressaltar aqui
vale a pena se manter convicto, firme no Evangelho da Graça. A palavra de Deus diz assim, olha, versículo 15: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Você não vai sair desse mundo para escapar do sofrimento, das lutas, não é isso que Jesus planejou para você. A única coisa que Jesus pede: Deus, livra dos mal, preserva. E é interessante, não haverá tentação acima das vossas forças, diz a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, e você sempre terá o escape em Cristo Jesus. Então, não adianta você dizer, olha, eu cedi porque a situação era muito forte. Não, nada disso será permitido na sua vida. Se você ceder, é porque você quis ceder, porque Jesus te ama e quer preservar você do mal. E olha, toma cuidado, um vacilo só e a gente está em pecado. Um vacilo só e a gente está agredindo a santidade de Deus. Um vacilo só e o mundo nos toma com seus convites, entre aspas, maravilhosos, que afloram os desejos da carne. Toma cuidado com isso. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Se você é cristão verdadeiro, você não pode concordar com o sistema. Você não é desse mundo, você não é desse sistema corrompido. Você não tem que olhar as coisas e aplaudir, mas você tem que bater de frente, com muito amor. Não é de qualquer maneira, não é com raiva, mas você não pode concordar com aquilo que a Bíblia discorda. Ou você é do Senhor, ou você não é, ou você é do mundo. E a palavra do Senhor diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe o que o Senhor Jesus quer? Quer que nós sejamos separados do pecado. Um povo santo é um povo separado, é um povo que quer ter uma vida para a adoração do nosso Deus. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, nós continuamos sendo pecadores, mas já não temos prazer no pecado. O pecado já não é a nossa primeira opção. O pecado na vida do crente não é uma decisão, mas é um acidente. O pecado na vida do cristão não é uma rotina, mas isso acontece porque sempre a gente vacila, não é verdade? Mas a gente não ama esse vacilo, a gente não ama esse pecado, porque Jesus é a razão das nossas vidas. Então, creio que você está entendendo. Separe-se do mundo, separe-se dos desejos do mundo, viva separado do pecado. Aquela pessoa que vive na prática do pecado não tem Jesus como Senhor. Olha, o Senhor Jesus é nosso advogado. Está escrito lá em 1 João capítulo 2, se porventura nós pecarmos, Ele é o nosso advogado e Ele vai nos defender. Mas não quer dizer que nós devemos viver na prática do pecado. Tome cuidado. A palavra de Deus, ela vai limpando assim como aquela pessoa, aquele agricultor vai limpando o seu pé de uva para que ele comece a brotar, comece a vegetar e dar cachos maravilhosos. Assim é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, você não deve ler pensando em outras pessoas, mas você deve ler pensando que ela tem que confrontar a sua vida, que ela tem que melhorar o seu caráter, que ela tem que começar a lapidar as arestas da sua vida. E eu queria dizer para você, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Você é um enviado do Senhor para confrontar, para levar luz, para salgar. E quando quer dizer salgar, é dar sabor, dar tempero, dar equilíbrio a esse mundo. Se você já é de Cristo Jesus, você vai chegar nos lugares e as pessoas vão olhar e falar: aí uma pessoa diferente, uma pessoa que tem uma palavra vigorosa, que tem uma palavra de amor, que tem uma palavra diferenciada, porque você é um enviado do Senhor, é um enviado para abençoar vidas, para ministrar sobre as vidas. E o Senhor Jesus te ama e Ele quer estar nessa jornada com você. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus é o nosso sacerdote, mas também é o nosso sacrifício. Ele é a nossa ponte, é a única ligação que nós temos a Deus, e Ele também se fez sacrifício em nosso lugar, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Santo, aquele que tirou o pecado do mundo, de todos aqueles que neles crer. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Talvez você ainda não seja um cristão, mas Jesus já roga por você. O dia que você decidir a sua vida, você entra nessa oração. Jesus lá atrás já estava pedindo: Deus, abençoa aqueles que serão acrescentados, aqueles que aceitarão Jesus como Senhor. Hoje é dia de você aceitar Jesus como Senhor. Entregue a sua vida, arrependa-se dos pecados e creia em Jesus Cristo como único Senhor.
Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa ter experiências maravilhosas e grandiosas na presença do Senhor. Eu quero orar por você, Senhor Deus, ministra sobre esta vida, faz um milagre hoje, não só sobre esta pessoa, mas sobre toda a sua família. Levanta, cura, restaura e salva para louvor da tua glória. Eu abençoo essa vida em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo quer restaurar vidas. Jesus Cristo quer mudar a sua história e você jamais terá outra proposta tão linda e tão perfeita como a proposta de Jesus. Crê em Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muito e que você possa sentir e usufruir da plenitude da graça de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Posso clamar pela fé,